Estamos de volta, Antenados na Geral, perguntas e respostas. Meu, você vai esquentando o negócio aqui, né? Eu falei revista Playboy, o pessoal até deu um pulo aqui. Enfim, será que um pastor, se fosse convidado para dar entrevista, como deu o pastor Marco Feliciano, fosse outros pastores, daria? Qual é o limite da participação? Mas antes da gente responder isso, deixa eu voltar um pouco daquela questão da parceria de um músico evangélico, chamar um músico secular para gravar uma música para o seu CD. O pastor David, como músico, colocou muito bem colocado aqui o seu posicionamento. Pastor Cleide, e aí? Então, eu também não sou contra, não. Eu tenho filhos músicos e eu tenho uma grande amiga que é a Baby do Brasil. Meu filho é guitarrista dela. E eu tenho ouvido muitos julgamentos por conta desse CD que o filho proporcionou a ela, de 60 anos, qual eu fui no primeiro show. E achei maravilhoso. Então, as músicas que ele escolheu, ele foi muito feliz na escolha de todas as músicas. Ele não escolheu nenhuma música gospel, mas as músicas que ele escolheu realmente não tinha nada contra Deus. Pelo contrário, algumas ela até fala de Deus. Então, ela é uma mulher de Deus. Eu a conheço, posso falar. Eu posso falar, estou falando dela aqui, ela vai saber que eu estou falando, porque eu mesma vou falar. Então, ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher de oração, ela é uma mulher de princípios. Ela realmente rompeu com tudo que ela tinha antes com o diabo. E hoje eu a considero uma grande mulher de Deus de oração. Mas está aí o povo crente falando por conta desse show. Que ela está andando, levando esse show por todo o Brasil, né? Mas ela está indo também, ainda sobra tempo para ela ir nas igrejas, né? Para ela cantar para o Senhor, para ela se dedicar ao Senhor. E cada show que ela vai, ela não deixa de ir a um monte orar antes para Deus abençoá-la. E em todo show ela fala de Jesus. Então, eu acho que deve ir mesmo, deve fazer sim, porque cantor é uma profissão como a do psicólogo a do advogado a do dentista a do médico Então, ou nós, né, psicólogos, advogados e mais, não vamos receber quem não é cristão no nosso trabalho, ou nós vamos encarar isso como uma profissão. Eu só creio assim. Hoje, infelizmente, não existem músicas. Existem músicas com palavrões. Então, desse tipo, eu acho que o cristão não deve participar. Mas se não tem nada que vá contra Deus, contra a sua vida com Deus, por que não? Você pode ganhar aquela vida. Eu estava lendo essa semana uma entrevista até com aquela cantora Perla, converteu, mulher de Deus, conheço o esposo dela, converteu, funkeira. Mulher de Deus, que era funkeira. E ela falando sobre um pouco do preconceito no meio evangélico para pessoas que tinham uma carreira de sucesso anterior musical. Isso. E aceitam Jesus, passam por um processo e continuam. Como ela era cantora, poxa, eu aceitei Jesus, agora eu vou passar a cantar a Deus. Mas ela disse que sofre muito preconceito nessa transição, porque... E eu entendo, né? Eu sou crente, enfim, nasci em berço evangélico, mas eu sei que, de fato, nós somos um pouco exclusivistas. Por que é isso? Por que cantores seculares que aceitam Jesus e gravam um CD evangélico, por que eles sofrem tanto preconceito? Eu acho que tem muita religiosidade no nosso meio hoje. Muito. Também entra aquilo que é lícito curar no sábado? Entra muito isso. Que não mesmo. Pode, ou que pode. Eu creio assim, quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, se ele está trazendo aquele cantor secular, ou cantor gospel, e está unindo, tem um propósito naquilo ali. Amém. Há um propósito ali para salvar, para libertar, para fazer algum mover ali. Como diz, é mistério. É mistério, mas é verdade. Mas sofre pra você que é uma coisa que a gente vai entender. Tem pessoas que, quando veem a Perla, olham assim, ué, essa menina é crente? Né? Ainda julgam porque vi um trabalho dela no YouTube, lá ainda tem trabalho dela na época quando ela fazia parte do secular, mas a Perla, se eu não me engano, já tem
3 anos que ela voltou para Jesus, mais ou já menos, gravou o CD dela. O pastor Silas abraçou o ministério dela e tem ganhado muitos jovens para o Senhor através do estilo musical dela, mas acredito que há igrejas que ela não é chamada justamente pelo estilo musical dela. Preconceito. Preconceito. Pela questão da visão, né? Então, por que disso, André? Eu acho que é a questão justamente daqueles valores que nós aprendemos que são valores, que dentro da igreja não pode isso, não pode aquilo, enfim. Mas pode o jovem ir para outros lugares, sair ela pode não vir para cantar uma música secular dentro da igreja, mas vir para falar dela, do testemunho dela com Deus. Dela que hoje ainda quando eu aceitei Jesus, quando eu aceitei, a minha liderança me instruiu que era pecado jogar bola. Futebol. Pois é. Era errado, né, Fábio? Era errado. Era errado tantas coisas, né? E aí, nós como é que aprendemos. fica essa situação? Você cresce debaixo daquilo ali e acha que aquilo ali é o certo. Ensina para outras pessoas. Ensina para outras pessoas, influencia outras vidas. E daqui a pouco, aí aquela vida que Deus colocou para ser salva, através da minha vida, a vida está através desse objetivo, não é salva? Não vem para Cristo? Eu acho que o crente tem que estar no meio do secular, sim, porque a gente aprende isso no Novo Testamento. Como crerão se não há quem pregue? Alguém tem que estar ali naquele meio. É ali que estão os que precisam. Alguém tem que influenciar. Eu tenho um cunhado que toca com João Gabriel. João Gabriel é um cantor sertanejo, um garoto abençoado. O meu cunhado faz bateria para ele há mais de 8 anos. E o meu cunhado, ele foi ministro de louvor dentro da igreja dele durante 10 anos, na bateria. Mas ele consegue ser sal quando ele vai em qualquer show que o João Gabriel traz. Eu creio. Ele sabe ser diferente. E eu já tive nos bastidores, já fui no show do João Gabriel, fala sobre música, fala sobre a mulher, fala sobre a questão da bebida, mas a postura do Felipe ali é um profissional. Ele está ali, está tocando, né? Agora, como vi um exemplo dele, que ele fazia parte de uma banda, não vou citar o nome da banda, mas que era uma música em inglês, que queria enaltecer a Satanás. E ele falou assim, olha, eu não toco. E falaram para ele, então você está fora da banda. Ele falou assim, então eu estou fora da banda. Porque isso estava contrariando a fé dele. Na medida em que você está no meio secular, como um profissional, trabalhando ali, sendo servo de Deus, se isso confrontar os seus princípios, você tem que abrir mão daquilo. Isso é influenciar e não ser influenciado. Qualquer profissão, exatamente. É influenciar e não é ser influenciado. Exatamente. É ir lá para fazer a diferença. Já que ele está vindo, não foi ninguém, alguém foi tocado pelo Espírito Santo. Então ali a gente poder influenciar, poder entrar, poder fazer a diferença, poder mostrar o Cristo que está sobre as nossas vidas. Porque também existem crentes e crentes. Então alguns são crentes só de palavra, só diz que é. Porque vai na igreja, porque ouviu, porque isso, mas não tem vida. Então eu digo assim, não fala que é crente. Não queima um filme do Tem que ter vida com Deus. Não Escandaliza. Não fala que é crente. Você pode continuar indo à igreja, mas não fala que é crente lá onde você vai, porque você não é. Não tem vida de Deus. Não tem vida transformada. Tem uma prática cristã. Então eu acho que o maior mal hoje são os crentes que estão lá fora e dizem que são crentes, né? Os que se dizem crentes e não têm vida de crente. E esses outros que são cristãos, realmente são crentes de verdade, estão lá fazendo o trabalho dele e são olhados com preconceito, mas eles têm vida. Então, eu acho que a vida de Deus em nós é que faz a diferença. Deixa eu perguntar para você, a gente tocou no último bloco sobre isso, qual é o limite que existe, vocês entendem que possa existir, de um pastor, um líder de igreja, aceitar convites, enfim, para meios de comunicação, rádio, televisão, revista, internet, até, assim, qual é o limite do conteúdo que aquilo emite, tudo para ele aceitar participar de uma entrevista. E aí eu vou começar a citar para vocês, porque acho que nunca na história do Brasil tantos cantores e pastores foram convidados para participar de programas de televisão. Verdade. Pode citar qualquer canal, desde o maior canal até o menor canal, desde o programa mais tranquilo e familiar até o programa onde aparece um monte de mulher só de biquíni com bunda na TV. Pastores são convidados, muitos aceitam, outros não aceitam. Cantores são convidados, muitos aceitam, outros não aceitam. Cantores, então, tudo que é programa, desde o programa de família de manhã até o programa que tem um monte de macumbeiro à tarde e por aí vai. Eles estão lá e aceitam e cantam e tudo mais. Isso, assim, claro, traz uma notoriedade maior ao evangelho,
né? A mensagem, de alguma forma, alcança lugares onde talvez não alcançaria antes, mas também levanta um monte de debate, discussão, porque, vamos lá, eu vou começar a citar só alguns. Não que eu seja contra, mas assim, foi o que trouxe muito debate. Eu lembro da primeira vez que um cantor foi participar, acho que foi até o Thales, foi participar do programa Esquenta. Porque falou, você tem macumbeiro, canta um monte de coisa, com guia, não sei o quê, está lá no meio de um monte de gente, foi lá e cantou e exaltou o nome do Senhor. Eu lembro uma vez também o pastor Silas Malafaia participou, e aí de programa de frente com Gabi, participou do programa Na Moral, para falar sobre a questão das religiões, aí foi no Luciano Gimenez, foi no Pânico, foi no Ratinho, assim, uns é aceitável, outros, poxa, Pânico, só parece mulher, não sei o quê, não foi legal, e aí muitos pastores já não aceitaram. O pastor Marco Feliciano deu entrevista para a revista Playboy, que isso aí parece ser o mais extremo. Mas, meu irmão, que melhor lugar para falar da palavra de Deus do que na revista lá? Mas, enfim, às vezes parece que assusta a gente. Calma aí, será que a gente passou do limite? Existe um limite para isso ou não? Pastor Marcelo, na sua visão, existe um limite? Será que a gente já passou esse limite? André, esse programa vai, agora aquele outro programa, meu irmão, não tem nada a ver com nada. Não, com certeza. Tem coisas que, né, nem de mais e nem de menos. Né? Tem que saber até o ponto que pode mergulhar. Mas o senhor acha que isso é algo fixo para todo mundo ou cada um tem o seu ponto? Eu acredito que cada um tem o seu ponto. Do meu ponto de vista. O senhor daria entrevista para uma revista tipo Playboy? Pastor? Fala, não, sei que é constrangedor, mas daria uma entrevista para uma revista, sim? Eu daria. Minha esposa está aqui, eu daria. Eu daria. Só não compraria a revista depois para ler. Não, outra coisa. Falar sobre isso, eu tô aqui. Eu daria. Eu tô aqui. Peraí, deixa eu ver. Aqui, porque, pastor, eu quero assistir a tua entrevista, pastor. Não, pera. Aí, mas como é que eu faço pra assistir? Aí um monte de crente vai dar desculpa. Pastor, comprei só para ver a entrevista. Você pode deixar que eles vão dar um jeito de botar no Facebook. Isso, só entrevista, querido. Não, deixa eu até dar essa fala. Tem computador, né? Quer ler a entrevista? Isso é verdade. Quer ler a entrevista? Pastor tem computador. Vai em site, tem muito site cristão e bota lá, entrevista do pastor Marco Feliciano. Vai ter só o texto lá, não precisa entrar no site da revista para ler, não. Vamos fazer o seguinte, deixa para um rápido break, depois eu quero voltar para falar isso. Qual é o limite? Será que vai ter um limite um dia? Já participou na revista. Se fosse para um programa, tem um monte de programa que fala de sexo e tudo. Se um pastor fosse convidado para lá para falar como crente e Deus vê o sexo, ele poderia ir naquele programa? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenado volta já já.